a Jesus. Então essas são as duas faces da obediência, a face da alegria e a face da tristeza. A maneira como eu obedeço a Deus. Como eu obedeço, com alegria ou com tristeza. Então vamos citar alguns outros exemplos dentro da dinâmica da nossa vida adulta, dos dias de hoje, para que a gente entenda essa pergunta e para que ela seja de uma forma mais objetiva. Vamos lá. Eu enumerei alguns exemplos. Primeiro, você recebe uma proposta de trabalho para ganhar mais do que você ganha hoje. Escuta. Mas Deus diz para você não aceitar, porque não é a vontade dele. Ou seja, você recebe uma proposta para ganhar mais. É óbvio que Deus não vai chegar para você no sentido literal. Filho, eis que eu te digo, não e não. Não estou falando dessa manifestação da vontade de Deus, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando, literalmente, essa voz audível. Mas muitas vezes Deus fala conosco simplesmente com a gente aqui dentro, entendendo que a oferta é boa, mas não é de Deus. Como você obedece a um pedido como esse? Você vai ganhar o dobro do que você ganha, mas no fundo você sabe que não é da vontade de Deus. Como é que você obedece a um pedido como esse? Com alegria ou com tristeza? Continuando. Vai guardando a informação. Você foi prejudicado terrivelmente por uma pessoa que você confiava. E inicialmente você sente aquele desejo de se vingar dessa pessoa. Mas Deus diz para você não se vingar. Deixar Ele tratar essa pessoa. Como é que você obedece a um pedido como esse? Com alegria ou com tristeza? Presta atenção. Continuando. Estou falando de questões que acontecem no dia a dia na vida das pessoas. Você é atacado em um post na rede social. E ali você decide responder na mesma moeda. Mas Deus diz para você, fique quieto. Não diga nada. Não pague o mal com o mal. Como é que você obedece a esse pedido de Deus? Com alegria ou com tristeza? Outro exemplo. Você descobre que seu melhor amigo saiu falando mal de você para outros amigos seus. Irado, você decide procurar essa pessoa e acertar as contas. Mas Deus diz para você não ceder a essa vontade. Como é que você obedece a esse pedido? Com alegria ou com tristeza? Posso continuar? Vamos lá. Você está apaixonado por uma pessoa. Fala Deus, fala Deus. E essa pessoa por quem você está apaixonado, pede para você uma prova de amor. E essa prova de amor é que você vá para a cama com essa pessoa. E aí Deus diz para você, não ceda a essa proposta. Você sabe que não é essa a minha vontade para a sua vida. Como é que você obedece a um pedido desse? Ai, que alegria, Senhor! Ou você obedece com tristeza? Vamos lá, presta atenção. Eu vou dizer como que você respondeu 99% dessas perguntas, para não dizer 100%. Você obedece com tristeza. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É óbvio que eu não estou levando em consideração a escolha da desobediência, porque existe também essa escolha de você desobedecer.
Eu estou trazendo aqui o contexto de uma pessoa que ama a Deus, que vive uma busca constante por querer agradar ao Senhor, a fazer a sua vontade e que decide obedecê-lo. Seja obedecê-lo com alegria ou seja obedecê-lo com tristeza. Aí vem uma pergunta: por que a maioria de nós responde a essas perguntas dizendo que obedeceria com tristeza? Por quê? Se a gente sabe que o que Deus quer para nós é melhor. Então por que, Gaspar, que nós obedecemos com tristeza, sabendo se aquilo que Ele está nos convidando a fazer é o melhor para as nossas vidas? Por quê? Simples, Emanuel, simples. Porque a nossa natureza, ela sempre se dirige na direção oposta da vontade de Deus. Nós sempre vamos querer ao contrário do que Deus quer para a nossa vida. A nossa natureza está sempre militando contra a vontade de Deus. Agora é óbvio que só reconhece que obedeceria com tristeza aquele que não é hipócrita no seu relacionamento com Deus. Que de repente tem alguém aqui que diga: não, eu obedeceria com alegria. E a realidade é que quando eu finjo sentir uma coisa que eu não estou sentindo, eu sou como aquele filho que disse que ia fazer, mas não fez. Mas quando eu sou sincero com Deus no meu relacionamento com Ele, e Ele diz: vai para a minha vinha, e eu digo: não vou. Eu estou deixando claro para Deus que a minha vontade é não ir para a vinha. E aí depois eu me arrependo e penso: não, mas é o que Ele está me pedindo, é melhor. E aí então eu vou e decido ir. Escuta isso aqui. Deus não quer que você finja que você está gostando de obedecer. Deus não quer que você solte fogos, uhul, declarando que você está obedecendo com alegria, se no fundo você não está. Não é isso que Ele quer. Inclusive a parábola dos 2 filhos, ela vem inclusive para confrontar o comportamento hipócrita dos religiosos que estavam cercando Jesus. Escute, Mateus 21, versículo 25 a 27, o que Jesus diz? Versículos antes, momentos antes dele citar a parábola. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Preste atenção. Porque a parábola, ela está fazendo alusão a 2 tipos de pessoas. E são esses 2 tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Eu estou desconsiderando o 3º tipo, que são aquelas que desobedecem, tá bom? Como eu já tinha falado antes. Então dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas: aquelas que desobedecem, aquelas que obedecem com alegria e aquelas que obedecem com tristeza. Então a parábola, ela está fazendo alusão a esses 2 tipos de pessoas. O filho que diz que não ia e foi, esse faz alusão àqueles que reconhecem as suas fraquezas, reconhecem as suas debilidades, reconhecem as suas tendências carnais, reconhecem, como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Ou seja, que estão constantemente nessa luta da carne e do espírito.
Então este que disse que não ia e foi, está falando daqueles que inicialmente até recusam essa palavra de Deus, recusam o direcionamento de Deus, mas que depois se arrependem e fazem conforme a sua vontade. Quantas vezes, no seu relacionamento com seus pais ou com aquelas pessoas que são a referência de autoridade na sua história, eles não pediram para você fazer alguma coisa, e inicialmente você disse que não ia fazer, bateu o pé, disse que não ia fazer, e depois você pensou, considerou, se apiedou, racionalmente pesou e chegou à conclusão: é melhor eu fazer. Escuta isso aqui. Aqueles que fazem referência a esse filho que disse que ia e não foi, faz alusão aos religiosos, que até dizem que concordam com a palavra, mas no fundo estão dispostos a não obedecê-la. Estão dispostos a não cumpri-la. Aí, por fim, presta atenção, na parábola, Jesus deixa claro, e é isso aqui que eu preciso que você preste atenção. Jesus deixa claro que o reino dos céus é daqueles que, mesmo não querendo fazer a vontade de Deus, fazem. O reino de Deus é daqueles que, mesmo não querendo obedecer a Deus, obedecem. E não daqueles que fingem que obedecem e que no fundo não querem obedecer de fato. Jesus está dizendo, o reino de Deus é para aquele que não quer obedecer, mas se dispõe a obedecer mesmo com tristeza. Presta atenção. 3 tapinhas no ombro. Segura na cadeira que agora vai arrochar para nós dois aqui. Aleluia. Então, na parábola dos 2 filhos, nós estamos diante do espontâneo não, espontaneidade. Não vou. Depois repensa, não, eu vou. E do falso sim. Sim, eu vou. Vou nada. É ruim de eu ir, hein? O espontâneo não fala daquele sentimento inicial que a gente tem em não obedecer. Que nem assim inicialmente. A gente pesa os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente vai sofrer, o que a gente vai ter que abrir mão. Então, inicialmente, a gente pensa em não obedecer. Então, o espontâneo não faz menção exatamente a esses momentos na nossa vida que a gente pensa em não obedecer. Que a gente pensa em fazer da nossa maneira. Mas depois a gente é constrangido pelo amor dele. E o amor dele nos constrange tanto que a gente fala, tá bom, eu vou. E somos constrangidos a fazer a sua vontade. Por que que aquele filho teve uma mudança de atitude? A mudança de atitude daquele filho revela que ele teve, de certo, um arrependimento. Ele só mudou de atitude porque ele se arrependeu. Ele passou por uma transformação de mentalidade. Por que que nós temos tanta dificuldade em obedecer a Deus? Porque de fato revela-se nessa nossa dificuldade o quanto a nossa mente ainda não foi transformada. Escute, preste atenção. Somente quando a minha mente passa por essa transformação é que eu posso conhecer o que Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou ler Romanos 12, só que em vez de eu ler o versículo 2 apenas, eu vou começar do primeiro, presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racionalizar algo? É pensar antes de fazer. Então Paulo está dizendo que o meu culto deve ser racional. Escute, preste atenção. Na continuidade ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, quando você se dispor a ser um sacrifício vivo, e ser sacrifício nunca foi estar em posição de conforto, nunca foi estar em posição de comodismo. Quando Paulo diz que eu preciso ser um sacrifício vivo, Paulo está falando exatamente de eu estar em uma posição desconfortável. Paulo está falando de eu estar em uma posição incômoda. E Paulo está dizendo que é nesse momento que eu vou me apresentar de uma maneira santa e agradável a Deus, através do meu culto racional. Ou seja, entendendo que a minha vontade, ela destoa, ela é diferente da vontade de Deus. E para que eu possa viver a vontade de Deus, eu preciso passar por uma renovação da mente, uma metanoia, uma mudança na maneira de pensar. E somente quando eu passar por essa mudança na maneira de pensar, é que eu vou conhecer essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Escute. Preste atenção. Existem muitas pessoas que estão afirmando, categoricamente, elas afirmam com seus falsos sims que estão servindo a Deus. Elas afirmam que estão vivendo segundo a vontade de Deus. Com seus falsos sims, elas afirmam que estão debaixo da graça. Tudo isso com os seus falsos sims. Mas no fundo, elas estão exatamente como esse filho, que disse sim, mas que não fez a vontade do seu pai. São aquelas pessoas que estão afirmando que estão vivendo debaixo da graça, que estão vivendo segundo a vontade de Deus, que estão vivendo servindo a Deus, mas no fundo estão se opondo terrivelmente contra Deus. No fundo estão se opondo terrivelmente contra a vontade de Deus. Esses aqui são aqueles que Jesus disse que foram deixados de fora. Mas o reino de Deus será dado, escute, àqueles que reconhecem suas fraquezas. Aqueles que lutam contra elas. É a estes que o reino de Deus é dado. Por quê? Porque esses que reconhecem as suas fraquezas, esses que estão lutando contra as suas fraquezas, são exatamente esses que estão fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja com tristeza. Presta atenção. Não tem problema se você ainda não está entendendo tudo. Ainda estou desenhando, vamos chegar lá. Inicialmente isso parece muito contrário àquilo que a gente sempre aprendeu. Não, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus com alegria. Sim, parece muito contrário. Mas escuta, eu vou te provar isso dentro da palavra. Presta atenção. Antes de você se escandalizar, presta atenção. Porque na realidade, o que eu percebo que mais promove escândalo diante de uma mensagem como essa, como assim a pastora está falando que a pessoa vai fazer a vontade de Deus com tristeza? Muitas pessoas se escandalizam com uma palavra como essa, porque as pessoas estão acostumadas mais com a hipocrisia do que com a verdade. Elas estão mais acostumadas em ouvir as pessoas dizer que estão felizes em fazer a vontade de Deus, mesmo não estando. Nós estamos mais acostumados com a hipocrisia.
A verdade muitas vezes nos incomoda. Soa até como apostasia. Apostasia, querido, é quando você finge ser uma coisa que você não é. Sentir uma coisa que você não sente. Dizer que você vai fazer uma coisa que você não está disposto a fazer. Dizer que vai obedecer a uma coisa que você não está disposto a obedecer. Isso é apostasia, isso é hipocrisia. Não sei se você já ouviu falar de John Hyde. Minha mãe sempre, quando vai falar dos livros da livraria, vez ou outra ela fala do livro que se chama O Homem que Orava. Esse livro, O Homem que Orava, conta a história de John Hyde. Preste atenção. Esse homem, ele ganhou cerca de 100 mil indianos para Jesus. Ele começou orando, pedindo para Deus uma alma por dia. Depois uma não lhe bastava, ele queria 2 por dia. Depois 2 não lhe bastava, ele pediu 4. 4 não lhe bastava, ele pediu 10 por dia. Preste atenção. Esse homem orou tanto, tanto, que o coração dele saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito do peito dele. De tanto que ele orou. O biógrafo conta uma ocasião que aconteceu na vida de John Hyde. Preste atenção. Certa vez, John Hyde foi chamado para determinada tarefa. Estão me ouvindo? Presta atenção, tá? Porque uma coisa sou eu dizer para você que a pessoa pode fazer a vontade de Deus com tristeza. E talvez você não me dê crédito, porque isso é completamente antagônico ao que você aprendeu. Mas deixa eu enfatizar isso usando como referência a vida de John Hyde. Depois eu vou usar como referência a minha vida. Por isso que a mensagem é empírica, baseado na experiência. Preste atenção. Certa vez, John Hyde foi chamado para determinada tarefa. Cumpriu-a, mas voltou à sala de oração chorando e confessando que não obedecera a Deus de boa vontade. E suplicou-nos, orem por mim, irmãos, para que eu possa obedecer alegremente. Logo soubemos que depois que se retirou, o Espírito impulsionou a obedecer de todo o coração. Então recebeu a promessa de que seria o pai espiritual de muitos, como Abraão. Entrou no salão com grande gozo e, ao apresentar-se ao povo, depois de obedecer a Deus, pronunciou 3 palavras em urdu e 3 em inglês, repetindo-a 3 vezes: Ai Asman Bak, isto é, ó Pai Celestial. O que aconteceu em seguida é impossível descrever. Foi como se o mar tivesse entrado e varrido a assembleia. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estávamos assentados. O texto eu tirei do livro O Homem que Orava, página 29, se eu não me engano. Presta atenção. É isso aqui que o Espírito Santo tem me dito incisivamente há alguns meses. Nós estamos no mês 6, vamos entrar no mês 7, aproximadamente uns 6 meses. Lana, não obedeça somente quando você for me obedecer com alegria. Obedeça principalmente quando tiver que fazê-lo com tristeza. Esse será o primeiro sinal de que realmente você está indo contra a sua vontade. É isso que o Espírito Santo tem falado para mim há aproximadamente 6 meses. Alguns meses atrás eu fiz um voto com Deus. E toda vez que eu tenho que colocar esse voto em prática, eu fico triste. Estou falando da minha experiência. Eu fiz um voto de algo que eu sei que é o melhor de Deus para a minha vida. Eu sei que é o melhor de Deus para a minha vida. Eu, particularmente, Saraiva, achava que não tinha problema. Mas Deus estava me incomodando. E sabe quando você fica fingindo que você não está ouvindo?
Até o dia que eu decidi dar ouvidos, fiz o voto com Deus, mas desde então, toda vez que eu vou colocar esse voto em prática, eu faço e cumpro o voto com tristeza. Um dia minha esposa chamou a atenção. Pelo amor de Deus. Você não pode ficar nessa tristeza, você tem que fazer com alegria. Eu não discordo. Mas, preste atenção. Eu quero falar da realidade que a maioria de nós vive. A prática é diferente da teoria. A teoria diz que eu tenho que fazer com alegria. Mas na prática não é tão lindo assim. E o maior problema dos cristãos da atualidade é não saberem converter a teoria para a prática. E isso tem trazido muitos desastres espirituais terríveis. Porque as pessoas dificilmente encontram equilíbrio, elas sempre estão nos extremos da mesma vara. Liberais demais ou religiosas demais não conseguem encontrar um equilíbrio. E evangelho é equilíbrio. A cruz de Jesus não foi da direita nem da esquerda, foi do meio. Equilíbrio, presta atenção. E já há algum tempo eu estava me sentindo assim. Ainda é assim hoje em dia. Senhor Jesus, uma tristeza, mas eu vou fazer porque eu fiz o voto. Eu vou obedecer porque eu fiz o voto. Eu me lembro que até comecei a pensar, como é que se quebra voto sem pecar? Será que tem algum jeito de eu fazer uma oração, Senhor, devolve o voto? Eu comecei a pensar. Eu amo ser isso aqui com vocês, ó, transparente. Sem fingir nada. Sabe? Sem passar para você aquela imagem de super-herói. Eu ia falar de Mulher Maravilha, mas eu me identifico mais com super-homem. Entendeu? Então assim, presta atenção, porque é isso aqui que liberta, a verdade liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O escritor de Provérbios diz, é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. Na teoria a gente aprende que a gente tem que obedecer com alegria, mas na prática a gente obedece com tristeza. E quando a gente não consegue conciliar o que a gente aprendeu com o que a gente vive, o que a maioria faz? Deserta. Desvia. Nega a fé. E quando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me deixou espiar um pouquinho da eternidade na revelação dessa palavra, eu entendi o que nós precisamos compreender. E é isso que eu quero, com muita empatia com a sua dificuldade, e te dizendo que eu também tenho as minhas, te ensinar assim como Ele me ensinou. Foi depois de ler essa experiência que John Hyder teve que eu entendi. Que mesmo sentindo tristeza em obedecer, porque eu sabia que eu deixava Deus feliz, quem estava triste era eu. Não é assim? A gente sabe que Deus está feliz, quem está triste é a gente. Senhor, por favor, agora não. Talk to my hand. Agora não, Senhor, curte a tua alegria aí que eu vou curtir a minha tristeza daqui. A gente sabe disso. Mas quando eu li essa experiência de John Hyder, o Espírito Santo gritou na minha alma. E ele me fez entender que, Lana, obedeça. Mesmo com tristeza, mas obedeça. O segredo não é obedecer com alegria, o segredo é obedecer. Está doendo? Obedeça. Está sangrando? Obedeça. Está suando? Obedeça. Está desconfortável? Obedeça. Saiu da sua zona de conforto? Obedeça. É um sacrifício? Obedeça. Aleluia. Glória a Deus.
Mesmo, presbítero Rodrigo, obedecendo com tristeza, eu entendi um pouquinho do ministério do Espírito Santo na minha vida. Mesmo obedecendo com tristeza, o Espírito Santo estava assim, vai, vai, mas está difícil, vai. O ministério do Espírito Santo, ele é aquele que te impulsiona sempre para frente. Sempre a se aproximar mais de Deus. Sempre a agradar a Deus. O Espírito Santo nunca vai dizer, você merece, pula a cerca, só um pouquinho. O Espírito Santo nunca vai dizer, só hoje, bobo, só hoje, vai, eu não conto nada para ele, não, vai. Não, nunca. O Espírito Santo, ele sempre vai te afastar da tua natureza e vai sempre te conduzir para a natureza dele. Sempre. Sempre. É isso que ele sempre vai fazer. Lembra, já faz 8 anos que a Cidade de Refúgio existe. Quantas vezes eu já disse para você que quando você tiver que fazer uma escolha, escolha sempre o caminho que tem a marca da cruz. Se aquele caminho não tem marca de renúncia, não é aquele caminho que Deus quer que você pegue. Deus quer que você escolha o caminho que tem a marca da cruz. É isso. Como assim, pastora? É isso. É o caminho que te exige sacrifício. É esse caminho que inicialmente te traz tristeza, mas é o único caminho que vai te levar para a verdadeira alegria. Vem comigo aqui agora. É por isso que as pessoas hoje vivem alegrias momentâneas. Porque elas escolhem aquilo que vai dar para elas alegria. E dá alegria passageira. Mas quando eu escolho o caminho da cruz, aquilo me dá tristeza. Mas lá no final dele tem uma alegria que não é passageira. Tem uma alegria que é permanente. Tem uma alegria que nada, ninguém, situação, circunstância, ocasião alguma arranca. Deixa eu provar isso dentro da Bíblia, para não ficar nas minhas palavras e não parecer que eu estou viajando na maionese. Salmos de número 126, versos 5 e 6. Olha o que diz a palavra. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente. Que semente, pastora? A gente muitas das vezes compreende que essa semente é a palavra. Mas quando você começa um relacionamento, você tem uma semente daquele relacionamento na sua mão. Começa plantando essa semente com tristeza, que aí você vai colher frutos de alegria de verdade. Mas sabe como é que a maioria das pessoas querem começar plantando? Com alegria. Mas o salmista diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então no Salmo 125, versos 5 e 6, está implícito. Semeou com lágrima, colheu com alegria. Lançou a semente chorando, vai colher a semente com alegria. Na maioria das vezes, tudo que a gente começa com alegria, dificilmente a gente continua colhendo alegria. É por isso que as pessoas hoje se apaixonam tão rápido e se separam tão rápido. É por isso que hoje as pessoas alcançam um ministério tão rápido e desistem do ministério também tão rápido. É por isso que as pessoas mudam de igreja tão rápido e saem das igrejas também tão rápido. Continuando. Olha para quem está do seu lado, faltou glória aí, meu filho, ou está entalado mesmo? Aleluia.
Ai, que cheiro de pó maravilhoso. Cheiro da obra, poeira de cimento. Olha que maravilha, aleluia. João 16 e 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente alegria. Não? Tem certeza? Vou ler de novo. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Olha como é que começa. Quer saber se seu casamento vai ser uma bênção? Se esse relacionamento começou com renúncia, vai ser bênção. Começou com tristeza, vai ser bênção. Quer saber se seu ministério vai prosperar? Começou com dificuldades? Começou com barreiras? Com perseguição? Olha, vai ser bênção. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Tem um processo. Paga o preço primeiro. Obedece com tristeza, se tiver que ser, mas obedece. Obedece chorando. Não vou não, Jesus, eu queria tanto, irmão, não vou não, viu? Mas obedece. Ô, Jesus, é tão lindo, só uma noitezinha, Jesus. Obedece. Senhor, a cara do meu crush, Jesus. Obedece. Obedece. Quer mais? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Obedeça com tristeza, mas obedeça. Obedecer com tristeza vai te fazer ser sábio. Vai te ensinar valores. Vai te ensinar princípios. Posso falar mais? Ou não, vocês não querem mais ouvir, já querem ir embora? Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7 ainda, versículo 4. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na tristeza, na morte. Só para divertir um pouquinho. Gente, Deus quer que você seja muito feliz. Com licença. Ele diz, olha, vocês choram agora, mas o vosso choro se transformará em alegria. E a vossa alegria, ninguém vos poderá tirar. Mas tem um começo. A gente quer começar ao contrário. Ele está dizendo, vocês vão chorar agora, mas essa tristeza de vocês vai se converter em alegria. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão sofrer para viver a vontade de Deus. Para Pedro, Jesus diz, você vai ser amarrado e levado para onde você não quer ir. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Você vai ser amarrado e conduzido à morte. Não era para onde você queria ir, Pedro, mas é para onde você vai ser levado. Escuta isso aqui, querido, isso aqui é libertador. Eclesiastes 7 e 6, a risada dos tolos é como os estalos de espinho no fogo, não quer dizer nada. Se eu tirar a expressividade risada, e no lugar de risada colocar alegria, eu não estou fazendo uma exegese, mas estou associando a risada, porque ninguém ri. Você já viu alguém rir de tristeza?
Tristeza. Não, você ri porque você está com a emoção da alegria. Tá? Então, olha, a alegria dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Sacode. Joga no chão se ele estiver dormindo. Fala, obedece. Mesmo que seja com tristeza. Mateus capítulo 26, presta atenção que eu já estou terminando. Versículo 36 ao versículo 39, presta atenção. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por que ele não chegou no Getsêmani assim? Vamos, galera, é hoje que eu vou morrer, é hoje que eu vou para a cruz. Isso aqui é fantástico, rapaz. Isso aqui é poderoso. Vou ler de novo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Aí olha o que ele diz agora, é mais forte ainda. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. O que significa passar de mim este cálice? Passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, com tristeza, com a alma cheia de tristeza até a morte, mas faça-se em mim a tua vontade. Está entendendo? Está compreendendo? Vou continuar. Mateus 26, 42 a 44. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Com a sua alma cheia de tristeza até a morte, faça-se a tua vontade. Gente, o escritor de Hebreus faz uma tremenda revelação acerca desse momento. Ele fala em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. O qual nos dias da sua carne, ele está falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência através do sofrimento. É isso que a palavra de Deus está me dizendo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu estou usando a referência da vida de Jesus aqui, para dizer que Jesus obedeceu mesmo sendo conduzido às dores. Mesmo com tristeza profunda na alma.
O que é que o Espírito de Deus está gritando aos meus ouvidos há alguns meses e que está gritando hoje para você que nesta noite obedeça, mesmo que isso lhe cause dores. Obedeça! Porque quando você obedece, mesmo entendendo que aquilo vai te causar dores, em seguida o vento do Espírito Santo vai descer de maneira veemente sobre cada área da sua vida. Aleluia! Por que existem tantas áreas na nossa vida sem caos e vazia? Porque são áreas que nós não obedecemos. São áreas que nós dizemos, não vou fazer porque isso vai me trazer tristeza. E exatamente por isso, essas áreas estão sem forma e vazia. Mas experimenta a partir de hoje, obedecer mesmo com tristeza. Quando eu coloquei o balão gástrico, inclusive, sexta-feira eu vou tirar a hora para eu não comer tudo de novo que eu não comi nesses meses todos. Quando eu coloquei o balão gástrico, você vem com a cartilha. E na cartilha vem dizendo tudo que você pode comer e o que você não pode. Aí eu olhei para aquela cartilha e falei, bobagem. Já preencheu, né? 90%. Esses 10% aqui eu vou caprichar. Né? Rapaz, eu fui tentar beber água. Eu fiquei 4 dias sem conseguir beber água e sem conseguir comer nada. 4 dias. Porque por mais que eu tentasse, eu não conseguia. E se eu forçasse, aquilo me causava dores. Onde eu quero chegar? Você precisa entender que todo processo de cura, ele vai exigir de você dores. Para eu ser curada daquele nível de obesidade que eu tinha, eu tive que passar por um processo de dores. Eu estava na 3, acho que agora eu estou na 1, mas eu vou sair dela. Então, assim, você precisa passar por esse processo de dores. E o nosso maior problema, o problema da nossa geração é exatamente esse. A gente não quer sentir dor. A gente não quer sacrificar. A gente não quer sentir tristeza. É por isso que as pessoas conhecem num dia, poucos dias depois já estão morando juntos, já estão casando. Não deu tempo nem de conhecer a pessoa. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem passar pela prova do tempo para terem os seus ministérios aprovados. Já querem chegaram ontem, já querem ser ovacionados, honrados hoje. A mesma coisa no emprego, gente que não para em emprego nenhum. Se for para ganhar isso aí, eu fico em casa. E aí fica mesmo. Porque ninguém chega ao topo sem começar por baixo. Nós precisamos estabelecer esse princípio em todas as áreas da nossa vida. Jesus obedeceu mesmo sendo conduzido às dores. Olha para quem está do seu lado e diga, obedeça, mesmo que isso lhe cause dores. Aleluia. Tem uma frase que eu já disse aqui algumas vezes, que eu aprendi, nunca mais esqueci. Não existe Pentecoste de glória sem Calvário de dor. Só tem Pentecoste porque teve Calvário. Tem gente querendo Pentecoste no casamento sem nunca ter vivido um Calvário. Tem gente querendo Pentecoste no ministério sem nunca ter passado por um Calvário. Tem gente querendo Pentecoste na vida profissional sem nunca ter passado por um Calvário. Tem gente querendo ter Pentecoste na vida financeira sem nunca ter passado por um Calvário. Nós precisamos entender isso. É aqui que está o segredo da vida zoe de Deus. É aqui. Por que muitos de nós não estão vivendo essa vida em abundância? Porque nós escolhemos a abundância primeiro, antes de escolher a vida que devemos viver nele. A abundância vem depois da vida. Lembra do que ele fala em Isaías? Se crerdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra.
Ele não diz, se credes e me obedecerdes com alegria. Ele está falando, obedeça. E na maioria das vezes, esse obedecer vai ser com tristeza. Seja como o filho que disse não, mas que depois decidiu fazer o que o pai queria. Isso é racional. É dizer a verdade, eu não quero fazer. É dialogar com ele, isso é oração. A gente não ora somente quando está de joelho no chão, não. Orar significa conversar. Ah, Senhor, eu não quero fazer assim. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Eu já sei. Mas, Senhor, comece a conversar com Ele. Isso é um culto racional que você está entregando para Ele. Você vai ser constrangido pelo amor dEle. Porque Ele nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio. O direito da escolha. E esse direito traz consigo um poder. O poder da escolha. Então seja, ainda que tiver que for como este filho que disse não, mas que depois decidiu fazer o que o pai queria. Mesmo que no fundo você não queira, no fundo a gente nunca quer. E se for olhar no fundo, é que não quer mesmo. No fundo a gente não quer. Mesmo assim, faça. É a partir desse momento que você decidir fazer, que você vai começar a viver a totalidade da vida Zoe de Deus na sua vida. Só depois que John Hyder obedeceu de todo o coração, ele viveu o inescrutável. Como que é obedecer de todo o coração? É mesmo com tristeza. Ele foi lá e fez. E aí depois o Espírito Santo o levou a fazer agora com alegria. Na direção de Deus, o primeiro passo sempre será o teu. A palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Na direção dEle, o primeiro passo sempre será o seu. Sempre. Sempre. Logo soubemos que depois que John Hyder se retirou, o Espírito o impulsionou a obedecer de todo o coração. Então, recebeu a promessa de que seria o pai espiritual de muitos filhos como Abraão. Entrou no salão com grande gozo. Sabe o que significa grande gozo? Alegria. Ele começou a obedecer de que maneira? Com tristeza. Depois ele estava obedecendo como? Com alegria. E ao apresentar-se ao povo, depois de obedecer a Deus, pronunciou 3 palavras em urdu e 3 em inglês, repetindo-as 3 vezes. Ai Asman Bak, isto é, ó Pai Celestial. O que aconteceu em seguida é impossível descrever. Foi como se o mar tivesse entrado e varrido a assembleia. Quando você decidir obedecer, vai ser impossível descrever o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser impossível descrever. É Leandro, não é isso? Foi como Leandro falou. Do que ele tem vivido. Fruto de obediência. Apenas comece. Está doendo? Siga em frente. Vá adiante. Como uma dama sobre um salto de Luís XV. Está doendo, mas ela não pode perder a pose. Quem está do lado, segura a onda. Porque para toda ela sorri, mas para você, ai que dor terrível, meu Deus do céu. É assim com Deus. Fique firme, não desista. Olha para quem está do seu lado e diga, não se esqueça. Você tem o poder da escolha.
Eu encerro com 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos. Cuidado com os conselhos que você recebe. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cuidado com tudo que é contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento. Você sabe o que é levar cativo? Escravizar. É confortável ser escravo? Escravize todo o entendimento à obediência de Cristo. Deus não quer o seu falso sim. Deus não quer essa imagem de bonzinho, de crentinho, de religioso. Deus não quer. Porque por trás dessa imagem sempre tem uma disposição contrária. Sempre há uma motivação, uma inspiração errada. Muitas vezes essa imagem, essa aparência, está sempre mascarando algo muito ruim. Muito ruim. O que Deus quer, pastora? Ele prefere que você confesse que está triste. Vou perder o crush, estou triste, mas eu vou obedecer. Vou perder o salário dobrado. Está triste, mas eu vou obedecer. Falou mal de mim na rede social, eu queria responder, mas eu vou ficar quieto. Estou triste. Obedeça. Obedeça. Isso é culto racional. Isso é amor a Deus. Isso é amor a Deus. As duas faces da obediência. Eu não sei qual das duas você vai escolher hoje. Se é da tristeza, que é a verdadeira, e pelo menos inicialmente, ou se é da alegria, que é aquela que finge que está tudo bem, mas por trás uma motivação corrompida. Que essa face da alegria seja como foi com John Hyde. Ele começou obedecendo com tristeza, mas depois a sua tristeza foi transformada em gozo profundo em Deus. Vamos nos colocar de pé.